Canal do Mauro Betti, hashtag primeiro, chupa PVC, que hoje está chinelinho. Né? Por que é chinelinho, Cássio Brandão? Eu acho... Boa pergunta, vamos descobrir. Mas, Maninha, por que é chinelinho quando o cara não vem? Melhor ideia, mas vamos atrás disso aí. Vamos, um dia a gente... Respostas, perguntas aleatórias. Mas, Mauro... Mas é boa a história do chinelinho. É muito bom, né? Tem vários. Não entrou de chuteira, entrou com uma coisa meio mole ali. Pode ser. Bom, você fala, pô, Mauro, você tá de mocó também. Você não sabe o que é de mocó, então pode desligar, cara. Era a zaga do Palmeiras em 2014, mas isso é uma outra história. Eu tô aqui de mocó com essa maravilhosa etiqueta do atleta, porque foi essa camisa que Bad Bunny usou no seu primeiro show no Allianz Parque na sexta-feira. Parceria da queridíssima atleta, da família maravilhosa, os Bugarelli, com a Retrogol Arena, que é a minha loja. Isso foi muito legal, ficamos muito emocionados. Vendemos muitas camisas de sexta-feira no show do Allianz Parque, sexta-feira que foi dia, não sei que dia foi, 20, talvez 19 de fevereiro, para você que estiver vendo em algum momento do planeta. Mas aí sexta-feira Bad Bunny apareceu porque ele tinha que aparecer com uma camisa muito legal. Sou muito fã da personagem Bad Bunny, do Benito 64, de outras polêmicas que a gente já falou aqui também no nosso canal. Da música nem tanto, não é a minha música, não é a minha praia, mas respeito até pelo que ele vende, sobretudo o que ele fez no Super Bowl, mas muito legal. Na sexta-feira então, ele vestiu aqui atleta maravilhosa, uma camisa aqui retrô, Copa de 62. Aí no sábado ele apareceu com que roupa, o Cássio Brandão? O Bad Bunny no show do Allianz Parque. O Benito apareceu com um agasalho que pertenceu a uma coleção de Edson Arantes do Nascimento, do Pelé. Mas como é que foi parar no corpo do Benito esta? Aqui, ó, pega aqui, ó, tem a luvinha sempre aqui, ó. Olha que arte, hein? Isso aqui linda, é efeito especial, não é? E ela ainda... E ela é maravilhosa. Mas, Maninha, pode entrar no quadro aqui para tirar a caixa, que ela chama muito... E ela tá até suada, Cássio Brandão. Ela veio bastante suada. A gente recuperou esse agasalho ontem. É um lindo agasalho. Um agasalho de transição. Eu acho um dos mais lindos. É da Copa de 66. Esse agasalho ele é da Copa de 66. Ele é um agasalho de transição aí entre duas marcas, né? Entre atleta e uma marca que também viria a representar o Brasil na Copa de 70. A gente já teve essa conversa aqui sobre duas marcas que tiveram na Copa de 70. E esse é o agasalho, é um dos agasalhos de 66 e que estava numa coleção do Pelé e que vem pra gente e que tá no projeto Joias da Coroa e que tá naquela coleção que hoje o Alambrado administra, que é a maior coleção de Pelé do mundo. São 115 itens do maior de todos. E aconteceu tudo na sexta-feira. Tudo na sexta, de sexta para sábado. De sexta para sábado. No sábado. Tá, porque o show de sexta-feira que ele aparece com uma réplica dessa aqui, igual essa aqui, que você pode achar na Retrogol Arena também. Aproveita e faz o merchan. Como é que você entrou na jogada mais uma vez? Cássio Brandão, maior colecionador de camisas do Brasil. Veja o episódio maravilhoso do livro fantástico que ele fez, o Manto Alvinegro do Mundo. Foi do Brasil, é verdade, do mundo, tá no Guinness. Enfim, como é que entrou Bad Bunny e essa maravilhosa peça da Copa de 66? Conto já, aproveitando, quem não comprou o Manto Alvinegro, www.alambrado.com.br. Tem que comprar. É o nosso livro, a maior pesquisa sobre as camisas do Corinthians. Cara, na sexta-feira à tarde, na verdade, eu volto um pouquinho, na sexta-feira de manhã, um produtor de moda... Antes do primeiro show, um produtor de moda foi ao Alambrado. Ele chega na loja de manhã, a loja estava fechada, um abraço para os meus meninos. Ele chegou na loja que é em Pinheiros. Que é a loja em Pinheiros, na Cristiano Viana. Ele vai a Cristiano Viana e ele chega lá. Como a gente tinha acabado de lançar e feito o evento no Museu do Futebol... Do Manto Alvinegro. Do Manto Alvinegro, eu liberei todo mundo, eu liberei o time inteiro. Então a gente não abriu a loja quinta e sexta. Pós-carnaval, mas ele foi sexta de manhã, chega na loja, não tinha ninguém na loja. Ele viu lá, fechado, perguntou para as meninas, o que aconteceu? O Cássio não veio, o Cássio não tá aqui, os meninos não vieram, né? Ele, e começou a procurar outras lojas. Ele vai à loja de um amigo colecionador, do Wagner, do Mania de Camisa, e conta, e fala, tô atrás de uma camisa, tem um pedido aqui do estilista, do Bad Bunny e tudo mais... E eu tô atrás de uma camisa, que conecte com o Brasil, talvez, por que não, de Pelé. E o estilista do Bad Bunny tinha visto um agasalho muito parecido com esse, que também faz parte da nossa coleção, que é o agasalho, esse sim, de 58. Esse sim, um agasalho da atleta, um agasalho, ele não tem essa gola canelada, ele não tem esses detalhes, com uma aplicação de Brasil diferente. E este agasalho de 58 ficou no Museu do Futebol, ficou exposto no Museu do Futebol. E ele era referência pro time de estilo do Bad Bunny.
E aí as conversas começaram, e aí um abração ao Dan, ao Júlio, ao Caco, que são essa equipe de produção, os estilistas do Bad Bunny aqui, que estavam ajudando a compor os looks dele. A gente chega no Marvin, o Marvin é o estilista-chefe lá do Bad Bunny, que vai me visitar no sábado por volta das 2 da tarde. Ou seja, depois do show de sexta, que ele tava com a réplica dessa camisa. Exatamente. No sábado, antes do segundo show no Allianz Parque. Antes do segundo show no Allianz Parque, ele vai me visitar, e aí a gente... Depois eu posso compartilhar, tem algumas imagens e uns vídeos nas redes sociais dele contando... Prepara aí umas manias, a gente vai ter contando um pouquinho como foi a experiência de conhecer o Alambrado, de visitar e tudo mais. Uma coleção absurda de quase 7 mil camisas. E aí a gente começou um trabalho ali de cocriação, de colaboração, os 4 ali envolvidos, né? Então, Marvin, os 5, Marvin... Caco, Júlio e Dan, um abração pro Dan, um abração pros meninos super queridos. Eu fiquei ali na sexta-noite trocando mensagens com o Dan. Tem umas coisas legais de Pelé. Mandei, ele ficou fazendo a ponte com o estilista do Bad Bunny. E aí a gente termina ali aquele papo por umas 2 horas ali entre luvas, álcool e gel para limpar a luvinha que a gente mostrou no livro e tal. Cervejinhas. Aqui, evidentemente, aprecie com moderação. Ovinhos e, claro, e Bamba Water e os ovinhos maravilhosos. Ovinhos de amendoim. Os famosos ovinhos de amendoim pra gente. Ficamos conversando bastante, chegamos a um número de 10 camisas que poderiam funcionar nessa conexão entre o Benito e o Brasil. E ele, evidentemente, é o estilista, mas a escolha final seria do Bad Bunny, do Benito. A escolha final do Benito, mas a gente escolhe ali 10 itens. 10 para ele, evidentemente, poder escolher. Exato. Mas nesse processo, e aqui tem uma história engraçada, dos 10, me veio no meio ali da curadoria, no meio da conversa, alguns itens eram autografados. Existia uma chance de chuva. Ou seja, ele tá no show, autografa a camisa, o autógrafo vai para casa... E ele gostou de algumas camisas que estavam autografadas e eu consegui convencê-lo a essas camisas não irem pra gente preservar. Tinha um risco enorme aqui, né, desse agasalho lindo de 60 anos. Sim. Imagina, esse agasalho tem 60 anos. É minha idade, ele é mais velho que eu. O que é poucas coisas são mais velhas. Excelente estado de conservação, absurdo, tá super bem cuidado. Né, tem algumas manchinhas ali, tem algumas... fica mais legal. Uns rasgadinhos. E a gente no Alambrado defende muito o não restauro. Exato, o respeito ao tempo. Vamos respeitar o tempo. Rasgou aqui, assim, rasgou, descosturou aqui. É que nem aquela célebre do nosso querido Paulo Gini e tal, que é também outro grande colecionador, parte da coleção também estava com ele. A primeira camisa, quando eu conheci o Paulo, cara, a camisa mais F que você tem. Ele chegou, eu cheguei lá na coleção e falou, essa aqui. Eu falei, tá, gola em V, Alemanha, gola em V, Copa de 70 ou de 74 que jogou contra a Yugoslávia, sabe por que jogou em V? Aí eu tava falando assim, mais ou menos assim, quando eu travei, assim, porque a camisa tinha umas marcas de esparadrapo. Sim. Branca e suja. Eu falei, se a camisa do Beckenbauer da semifinal da Itália, que ele jogou esparadrapado, é uma das peças que você não precisa fazer absolutamente mais nada. Não precisa, né, de fotométrica. Nada, é aquela, né? Então tá hoje lá no Museu da FIFA. E essa aqui é absurda de linda. O Brasil foi uma porcaria em 66, mas foi uma absurda de linda. Pelé quase não joga. Aliás, ele acaba a Copa de 66 e fala que não vai jogar mais a Copa do Mundo. Exatamente. Aliás, o Messi fez isso na Copa América de 2016. Ainda bem que o Pelé não manteve a palavra e ainda mal que o Messi, mas essa é uma outra história. Aliás, na Copa de 66, que a gente joga com números azuis. Lindos números azuis. É um uniforme lindo. A única coisa bonita do Brasil na Copa da Inglaterra é aquele lá. É o uniforme da atleta, as camisas amarelas têm um número azul, que é a coisa mais linda. E a gente fica lá nesse papo, e aí desse número de 10 camisas, a gente chega num número final de 3. E aí eu tô falando desse agasalho de 66. O agasalho que estava no Museu do Futebol de 58, que ele é um pouquinho mais... Ele é muito parecido com esse, mas ele é um pouco mais compacto, ele é um moletom mais forte. Aqui tem um quê de poliéster já aqui, tem uma coisa um pouco mais sintética. Canelada, né? Esse efeito aqui, né? Exatamente. E uma camisa de goleiro número 12, verde Adidas, de 1978. Camisa espetacular. E esses são os 3 itens... Valdir Pérez, né? Cara, a gente não conseguiu encontrar uma imagem do Valdir Pérez usando era esse... o Leão, 12 era o Valdir e o 22 era o Carlos. Aí, aqui a gente vai conectar de novo em maravilhosas histórias. Este agasalho aqui, a gente não tem tantas imagens do Pelé vestindo. A gente tem o Pelé e o Garrincha, aquela foto clássica dos dois abraçados, usando o agasalho de 58 e de 62. Essa não. Nessa Copa de 66, além desse agasalho, tinha um agasalho todo verde, diferente. Então a gente tem aí, infelizmente, o que a gente fala tanto de falta de preservação de memória e que a gente precisa de mais dados. E esses 3 itens vão na nossa maletinha pro Bad Bunny, pra equipe, a maletinha preta igual a essa. Então,
Esse de 66, um de 58 e a camisa de manga longa Adidas de 78. Bad Bunny, que é patrocinado pela Adidas. Pela Adidas, então faria todo sentido, né? Faria todo faz sentido. Faz parte do negócio, gente. Vocês não tem o que discutir. Sem dúvida, não tem o que discutir. É parte do business. Exato. E aí os 3 itens chegam pro Bad Bunny. A gente não tinha, enfim, a confirmação do que aconteceria. E eu continuo trocando mensagens com o Marvin ali. E o Marvin fala, ele gostou muito da camisa de 66, desse agasalho. Ele adorou o agasalho de 66. Só que também tem um detalhe. Qual que era a temperatura sábado à noite? Estava quente, né, cara? Quente. E aí? Meu coração parou na hora que ele tentou abrir o zíper. Eu falei, imagina se esse zíper trava, né? Assim, poderia, porque não? É um item de 60 anos. Ele tava tomando Ela tem uma mala que eu tô levando na minha coleção, tá travado. A gente vai ter que ficar picareta, que não sou eu, picareta. Imagina se ele derruba o Campari que ele tava tomando nesse item aqui. Eu ia ter, mas ia ser mais legal daqui os outros. Ele fala, cara, era usada pelo Pelé com Campari derrubado pelo Bad Bunny. Tem um bom ponto. Logo depois do Super Bowl. Tem um bom ponto. Sensacional. Mas aí, aí vão esses 3 itens e aí, ato contínuo ali, o Marvin me manda... Eu não tinha comprado, eu não ia pro show, né? Tá. E ele me manda ingressos pro show, falou, pô, você é meu convidado, vem aqui, vem com a gente. Eu e os meninos, a gente estivemos lá e a gente ficou nessa apreensão o tempo inteiro. A gente já sabia um pouco do setlist da noite anterior. Tá. Que na hora que ele vai pra casita, né? Tá. Que é a hora que ele sai do palco principal, atravessa, vai por volta ali por volta ali atrás do Allianz Parque, ali por dentro, pelos corredores, e chega do outro lado. E aí, no momento que ele, cara, aparece na casita vestindo, foi muito legal, foi muito emocionante, foi super bacana entender que, pô, era um ícone global hoje, referenciando Pelé, um ícone global, buscando essa conexão, um ícone global, um ícone latino tão importante, se conectando de uma maneira tão genuína com Edson Arantes do Nascimento, né? Tão forte com a seleção brasileira, com a CBD aqui, com o Brasil, com o Pelé, né? Estamos falando de Pelé. Ele na música que ele fala de Messi e Maradona, ele troca e fala como Pelé e Maradona. Exatamente agora, tem uma música que eu não sei qual que é essa mesmo, que ele fala de fazer um gol de Maradona Messi, ele fala de Pelé, Messi, é um negócio muito legal, muito simpático e extremamente respeitoso. Jogou pra galera, que seja, o cara jogou, e sem desrespeitar a questão original, que é de Maradona Messi, né? E agora ele fala de Pelé, Messi, que eu, pelo menos a minha ideia, esse que vestia essa camisa, o Pelé é de outro planeta, mas neste planeta, pra mim, o Messi é o Pelé desse planeta. Maradona até pra mim jogou mais bola do que o Messi, mas o Messi joga mais futebol do que o Maradona. Ou seja, se a gente jogar este monitor maravilhoso com esse trabalho fantástico do Bedan Machado, o Maradona, pro Maradona ele vai ficar né? E vai fazer, toca pra alguém fazer o gol. Você joga isso aqui pro Messi, ele vai pegar, driblar todo mundo, driblar toda a pessoa aqui da Content Club e fazer o gol. É uma diferença. Eu acho que essa comparação, aliás, a primeira comparação Pelé e qualquer outro humano, ela é descabida. Tem dúvida, exato. É de outro planeta, o Pelé. Pelé do futebol. O Pelé é o Pelé do futebol, acabou. Isso. Se comparar Pelé, deveria ser crime. Comparei o Pelé com qualquer coisa. Cara, fica uma semaninha preso ali para depois você aprender e voltar e concordamos a gente fala... plenamente. Não se compara Pelé. E não porque a gente é brasileiro, porque a gente gosta de futebol. É isso, porque só... Vamos lá, então. Quer comparar Pelé? Me mostra alguém que ganhou 3 Copas do Mundo. Não tem. Me mostra que alguém foi campeão aos 17 anos com a idade dele. Me mostra alguém que fez 1.283 gols em contestes. E me mostra alguém que parou uma guerra civil por causa do futebol. Ponto. Assim, me mostra esses... Não vai ter. Pessoas que fizeram isso. Aí a gente começa a... Né? Eu gosto da história que o próprio Pelé falava lá atrás, né? Pô, mas quem jogou mais? Deixa primeiro os argentinos se resolverem lá. Depois se é o Di Stefano, se é o Sívori, depois é o Maradona, aí vocês definem um argentino pra gente fazer um comparativo com o Pelé. Então, primeiro, não vamos discutir Pelé. E foi muito legal o Benito celebrar Pelé e viver Pelé aqui. Então, isso foi, acho que, super bacana. Mas ainda no Allianz Parque, cá entre nós. Pois é, grande estádio, eu tava lá, foi muito legal. Depois você tava no Canindé no domingo. Canindé no domingo, eu diria que foi tão importante, se não mais importante. Muito mais, a repercussão mundial também. Eu tenho dúvida se... Até porque foi o primeiro gol em 29 jogos, o Vitinho. Eu tenho dúvida se... Eu tenho dúvida se foi o único chute que o Corinthians acertou no jogo, mas acertou. Eu tenho dúvida se Bad Bunny ou o Souza. Fico em dúvida de quem é mais importante pra cultura... Uma piada aqui, naturalmente. E aí o Benito veste e foi muito legal. Pô, foi emocionante, foi super bacana. E eu continuo em contato com a equipe dele. E ontem de manhã eu fui resgatar esse agasalho.
Porque como as negociações... Ontem no domingo, né? Ontem no domingo, exatamente. O show então acontece no sábado à noite. Esse agasalho, junto com as outras duas peças, saem do escritório do Alambrado à tarde, coisa de 4 da tarde. O Bad Bunny prova as peças ali, coisa de 5, porque precisava caber também. Exatamente. E aí ele opta por essa das 3. Eu celebro com todo o time lá, a gente celebra tomando uma cerveja, se divertindo. E no outro dia de manhã eu vou ao hotel encontrar o Marvin e recuperar essas peças. E trazer as peças de volta. Esse agasalho voltou absolutamente molhado de suor do Bad Bunny, porque tava quente, ele dançou pra caramba, ele tava fantástico. Ele começa com a gola alta, depois no meio do show ele abre a gola inteira. Aqui, então... funciona o zíper, você vê de 60 anos de zíper. O zíper tá funcionando perfeitamente. Melhor que o zíper que eu tava aqui. Não as roupas da atleta aqui da Retrogol, porque o zíper eu acho um problema seríssimo. É por isso que eu gosto também ou de camisas assim, né? Com essa gola ou com botão, mesmo embora a bolada no botão, sempre teve essa questão, né? E a gente já mostrou. Tem a bola velha aí, umas mania. Até pra gente falar, acho que a gente já falou no programa, mas é sempre divertido. Eu adoro, esse bonequinho é demais. Ele é demais, né, cara? Olha lá. Perfeito. Boa, Masmar. Que é aqui, né? Que é aqui que essa bola Real Madrid maravilhosa e tal. Que é isso aqui, ó. Olha lá, Gabriel. Isso aqui é o famoso tento. Porque era a bola costurada, você costurava a bola aqui na frente, e isso aqui, o gol, um tento, né? Que aliás está no texto da placa do gol de placa do Pelé, que meu pai botou lá, o tento mais bonito e tal. Clássico. E aí é o seguinte, é isso aqui, ó, é o tento. E até alguns jogadores usavam o famoso gorrinho, tipo o Romeu Pellicciari. O Romeu usava também porque ele era carequinha. Mas assim, o Jaú do Corinthians, né, que usava também o gorrinho, era por causa disso, porque você levava uma bolada disso aqui, o tento ficava marcado, né, na testa. Então eles usavam o gorrinho para salvar deste tento. E falar em tento, parabéns por mais um tento seu, Cássio, mais um tento do Alambrado, porque é muito legal. Dependendo se você não gosta do Bad Bunny, eu repito, eu não curto a música dele, mas curto cada vez mais o personagem, sobretudo a mensagem que ele fez no Super Bowl, a simpatia dele aqui no Brasil, que se fizer na Argentina, se ele se vestir de Maradona, de Messi, qualquer lugar tá valendo, cara. Cada um faz o que quiser. E até a discussão, pô, não sei o que lá, da camisa 64. Eu lembro sempre, por enquanto, um grande clássico. Aliás, é uma boa para lembrar também. Você tem que conseguir, acho que vou atrás junto com você, bora, a camisa do Justin Bieber, que ele usou a camisa 6 do show do Egídio, o famoso, bota aí, produção, qual é, Just? Porque ficou, e tem que botar escrito, qual é, Just? Que é o famoso vídeo do Egídio mandando a mensagem pro Justin Bieber. Cara, é um dos grandes momentos da história do Palmeiras, do Allianz Parque, de tantos shows maravilhosos do Allianz Parque. E aproveitando aqui para terminar esse papo maravilhoso com o Cássio Brandão, qual o melhor show que você viu em estádio? O maior show que eu vi em estádio, Rolling Stones, Voodoo Lounge, a primeira no Pacaembu. 95. Eu era menino, minha mãe me levou, foi demais esse show. Foi demais mesmo. Foi demais, acho que se eu tivesse que escolher no nosso Pacaembu. Eu tive a última turnê do Paul no Brasil, no Allianz Parque, com meu filho, foi o Paul teve mais lá e suou mais lá do que o Valdívia, que não é difícil também. Foi espetacular. Foi muito legal. Mas conectando essa história que você trouxe aqui, Maurão, que é importante. O Benito, e aí, goste ou não, musicalmente bacana, não. Acho que aqui tem um elemento de que legal um cara celebrando a latinidade, um cara celebrando a figura latino-americana de Edson Arantes do Nascimento. Pelé é homem... interplanetário dos Estados Unidos também, o que ele fez pro mercado americano, não só pro futebol, a partir de 75 a 77, quando ele esteve no Cosmos. Sim. Uma das camisas que passou ali no radar foi a camisa da despedida dele no Cosmos. É verdade, que você também, né? Que é a camisa que ele beija o Muhammad Ali e fala love, love, love. Essa é uma camisa de manga longa linda, produzida pela atleta, porque jogou Santos e Cosmos, e só nesse jogo, naturalmente, o Cosmos vestiu o atleta, né? Imagina, não teria como vestir em outros jogos. E essa camisa é uma camisa linda do Pelé. Só que essa camisa tá autografada pelo Pelé. E aí essa foi uma das que a gente tirou da seleção pro Bad Bunny ali. Não, essa não dava. Mas é maravilhosa. A própria atleta tem réplicas, a gente vende também na Retrogol. Você pode encontrar no maravilhoso Museu Pelé, que eu tenho a honra de ser um dos curadores, um trabalho fantástico que perdura do museu. E você pode achar camisas do Santos, essas camisas, tanto a verde, que eu acho mais bonita, e quanto a branca, não falando sério, eu acho a branca mais bonita do Cosmos. Um beijo pro Paulo Bonfá, também que é torcedor do Cosmos. Você tá dizendo que a branca é mais bonita que a verde? Eu acho a camisa branca do Palmeiras mais bonita que a verde. Eu nunca tinha ouvido você falar isso, Mauro Betting. Tô falando aqui, falando do seu lado, que você entende muito de futebol, de vida, evidentemente de camisa. A camisa, acho que a mais bonita do Palmeiras é a branca.
E do Corinthians, qual que é? Ah, não. A branca ou a preta e branca? Ah, não, a Eu sei a listrada. tua resposta. A listrada é demais, cara. A listrada é demais. A listrada deveria ser a camisa número 1 do Corinthians. Eu tô nessa campanha. PVC ficou bravo comigo da última vez, né? Falou, quem você acha que é pra propor um negócio desse? Eu falei, mas de novo, a do Santos foi invertida, aquela do Vasco. Quem você acha que é pra propor um negócio desse? Eu respondi pra PVC. Um maluco corintiano, mais um apaixonado. Por exemplo, o Masmania, qual que você prefere, a branca ou a preta do Corinthians? Tô com caso. Eu acho mais bonito. O Corinthians deveria, na arena, só jogar de preto e branco. Isso eu acho. Ponto. Isso é bom, mas isso eu concordo mesmo. Defensor. Preto e branco na arena e ponto. Aliás, não tem discussão. queridíssimo craque Neto, eu já contei essa história, não sei se contei aqui, mas eu vou reiterar, né? O Neto preferia jogar de preto e branco, a camisa preta 2, porque ele fica mais magro, né? Porque é branco. Por isso que eu também prefiro o Brasil. Aliás, eu prefiro a camisa azul do Brasil amarela de 2 claro. Eu gosto da camisa amarela e preta do Peñarol. E eu acho que mais nenhuma amarela eu gosto, cara. A cor que eu menos gosto é amarelo e não tem conotação política, tem gosto. A cor que eu mais gosto é azul, não é nem o verde. O verde é óbvio, né? Seus filhos são bonitos, são lindos. A camisa do Palmeiras é linda, é maravilhosa. Mas pra mim, a camisa mais bonita do Brasil é do América Mineiro. A verde e preta. E o verde mais clarinho dos anos 70. Que é a camisa do Celtic, que é linda. É linda. Tem alguém aqui hoje na produção, na conta do clube, com uma linda do Celtic. Eu tô 200 anos querendo que o Palmeiras use. Mas a do Leão, de 84, que era similar à do Leão do Corinthians de 83. Sim. Não, a verde Celtic. Agora tem homenagem ao Sporting do Abel, pode fazer. Que dizem, muita gente fala que o Leão criou essa história, né? Da camisa da lista, tinha toda uma coisa ali que ele fica maior pro atacante, então... Também, porque a lista... Eu, por exemplo, até gordito, eu tenho que usar a lista vertical. Você tá bem. Deu uma monjaurada aqui. Monjauro Betting. Mais um merchan aqui pra nós. Além de, evidentemente, uma outra. Mas, além disso... É aquela coisa, a lista vertical deixa, né? E aliás, essa tese do Leão é muito legal também, pelo seguinte, vocês lembram, vocês sabem muito bem, a Inglaterra até os anos 90, goleiro só usava verde. E por que eles usavam verde? Porque se confunde com a grama, né? Que é a tese que eu defendo. Tem outros, como o próprio Leão, que eu acho que o goleiro tem que ser mais chamativo. Sim. E aí eu cito 2 lances clássicos que a gente vai mostrar, mas mania se vira aí também. Brasil e Inglaterra, Brasil e Argentina, o segundo jogo do amistoso, teve o primeiro em Porto Alegre em março de 70, os 2 com o João Saldanha, o Brasil perde 2-0 lá. E também isso, outro programa, mas anota aí, velho. Eu vou falar aqui. Sabe o gol que o Pelé não fez contra a Tchecoslováquia? Ele também não fez contra a Argentina. A gente vai mostrar em Porto Alegre que ele fez a mesma coisa, mas contra o Serras. Aí no jogo de volta, 1-0 para o Brasil, gol do Pelé. O Pelé faz um gol no Serras. Por que ele faz? Assumido pelo Pelé. O Pelé tem aquela visão 360 graus, mesmo, né, de enxergar o Carlos Alberto no gol contra a Itália. Os 4-1 e tal, aquela coisa. E também era um gênio por conta disso. Ele viu um borrão vermelho, que era o Serras, e tocou por cobertura. Golaço do Ronaldo Fenômeno nos 3-1 do primeiro jogo da final do Paulista de 99 na Vila Belmiro. Sim. Ele vê aquela lata de tomate, sabe o Fábio Costa, que estava aquele tomate concentrado, como é que é o elefantinho da Et? Então, o Fábio estava vermelho, só tinha ele de vermelho, o Ronaldo também com a visão periférica, a genialidade, toca por cima. E para complementar histórias de goleiros chamativos, Copa de 86, Azteca de novo, final, Argentina e Alemanha está 2-2. Maradona toca a bola para o Burruchaga. O Burruchaga vai, 42 do segundo tempo, morto de cansaço e tal. E o que ele fala, palavras do Burruchaga, eu não via mais nada. Eu só via um ponto amarelo na frente, que era o goleiro Harald Schumacher inteiro de amarelo. Ele fala, eu vou em direção àquela coisa amarela. Que quando chega lá, chuta... Cara, não é... O goleiro já é grande. Tipo um Carlos Miguel que tem 2,4 m. Concordo demais. Cara, essa camisa, mas cheguei... Aqui, ó. Sim. Gabriel Brilhante, sempre dividindo a tela. Olha lá. Preto, que é mais lindo, muito mais elegante, e o amarelo. O que você vê o borrão aqui? Eu. Sim. Então você vira o borrão, vira referência pro Ronaldo fazer o gol que fez em 2009, pro Pelé encobrir o Serras em 70 e pro Burruchaga fazer o gol que deu o título mundial pra Argentina. Então, goleiros, sejam mais discretos, se é que é possível. Você contou agora 2 histórias que são legais. Primeira do craque Neto, de usar preto e branco. Final da Supercopa, 91. Aquela que ele não lembra que fez o gol. Que ele não lembra que fez o gol. E que, imaginem, ele levanta o troféu com a camisa, vestido com a camisa do Flamengo. Imagina uma coisa dessa acontecendo hoje. Então, cara, quer ver? Maravilhoso o Neto de Flamengo. Procura TV Masmanhã. Masmanhã, procura na final da Supercopa de 91. Primeira vez que o Corinthians usa uma estrela na sua camisa, joga de listrado contra o Flamengo, contra o campeão brasileiro, e o Neto levanta a taça da Supercopa
como a camisa do Flamengo. Esse eu não lembrava. Imagina isso acontecendo hoje. Então vai, mas procura aí também mais manhã. Belgrado, 1973, final da Champions League. Não chamava Champions League, passa a chamar em 92, né? Nunca lembro. 92 e 93. 92 para 93. É, a edição temporada 92-93 que o Olympique de Marseille vence com gol de Basile Boli contra o Milan. Em 73, ou seja, 20 anos antes, né, de 92 para 73, o Ajax ganha o seu terceiro título europeu contra a Juventus. A Juventus do grande Altafini, Mazzola maravilhoso. Deus quiser, quando voltar ao Brasil, estará aqui com a gente no canal. Na hora do título, é a mesma coisa. O time inteiro do Ajax com a camisa da Juve. Amor, inclusive, do contrário, do reverso, como é que chama? Do avesso. Do avesso. Porque havia trocado. Né? Ainda não havia as camisas comemorativas, o São Paulo, se trocava, maravilhoso, claro. Rui Branquinho, craque também, nosso parceiro, grande nosso chefe Rui, aqui, beijão pro Rui botou Branquinho. o 633, lembra? Super. Botava aquelas camisas, ok. Na época, o time inteiro, você vê a foto de 73 que a gente tá vendo aí, foi o Juve que ganhou? Não, foi o Ajax, só que os caras trocaram a camisa. E teve outro cara que tá num livro aí que a gente já mostrou, o Flamengo 81, livro do André Rocha, meu, do Flamengo 81. Aí eu perguntei pro Zico, grande galinho. Também compra o livro do Zico 70 da 11 Cultural. Que a gente escreveu, lindo esse livro, lindo, lindo, muito bonito. Muito bonito mesmo. Compra o Manto Alvinegro também, www.alambrado.com.br. E o melhor, os dois são bem baratos. É verdade. Tanto o Zico 70, são livros, quanto o Manto Alvinegro, verdade, mas tudo bem. Aí eu perguntei, Zico, você reparou que quando o Flamengo ganha, não é nem na final de Tóquio, mas quando ganha o segundo jogo, o terceiro jogo, lá em Montevidéu, 2-0, 2 gols do Zico, numa segunda-feira à noite de novembro lá, o Flamengo é campeão da primeira Libertadores contra o Cobreloa. O time inteiro do Flamengo... Vermelho. Jogando de Flamengo. Linda, vermelho. Camisa muito bonita. Não, porque a gente conecta com a final jogando de branco. De branco, que é do Liverpool, exato. Vermelho, aquela vermelha, o mais grossa, maravilhosa. Dezembro de 81. Exatamente. Novembro de 81. Novembro de 81. Em novembro de 81. Exatamente. Que dia de novembro? 27. Não. Acho que é 27 ou 23 de novembro. Agora me deu o branco aqui se é 23 ou 27. Quando que começam as finais a acontecerem em dezembro? É variável, né? Variava de acordo com o fim da temporada. De acordo com você tinha no meio do ano, né? Sim. O que é impressionante do Flamengo de 81 é que ele ganha do Cobreloa na segunda-feira. Quinta-feira joga contra o Volta Redonda pelo Carioca, um time completo. Volta Redonda que tem uma camisa espetacular. É amarela e preta também, mas é das poucas amarelas que eu gosto. O escudo do Voltaço é lindo, é maravilhoso. Puta, camisa do Voltaço. Flamengo ganha do Cobreloa segunda-feira à noite em Montevidéu, joga quinta-feira contra o Volta Redonda. Domingo ele joga contra o Vasco e perde pro Vasco, sendo que na sexta, infelizmente, teve o velório do Cláudio Coutinho, um capitão que tinha morrido afogado, treinador multicampeão pelo Flamengo, campeão brasileiro. Aí joga quarta-feira, um jogo que não tinha jogo porque choveu o tempo inteiro, perde de novo pro Vasco, ganha do Vasco no domingo, daí no outro domingo vai para o Japão e ganha do Japão. Em 21 dias o Flamengo ganhou 3 títulos. Libertadores, Carioca em melhor de 3 contra o Vasco e ganha do Liverpool. Mas só para falar... O maior Flamengo de todos os tempos? Para mim, é o maior time que eu vi na vida. O maior time que eu vi jogando no Brasil. O maior time que eu vi na vida é o Barcelona de 2008 a 2012. PVC depois vai falar sobre isso. O maior time que eu vi de 72 para cá, estádios e estúdios, é o Flamengo de 81 e 82. E nesse jogo contra o Cobreloa, lá em Montevidéu, o time está dando a volta olímpica, e aliás, talvez o recorde de entrega de troféu, levou 52 segundos do apito final pro Teófilo Salinas dar a taça pro Zico, diferentemente da final de 2011, que levou mais de 40 minutos para montar o palco do Santander, pro Pelé de vermelho do Santander dar o troféu lá pro Neymar e tal. O Zico sai com o troféu da Libertadores e tal, o time inteiro sem camisa. E só o Zico uniformizado. Eu falei, Zico, por que você tava de camisa? Eu falei, que eu preciso honrar o uniforme que eu visto. A camisa que me fez até lá. Arthur Antunes Coimbra sendo Arthur. É outro nível. E a outra história que você contando aqui me lembrou foi o gol do Ronaldo, final do Paulista, maravilhoso. E teve aquele outro golaço, aquela matada. É isso, mas exatamente, todo mundo lembra. Fenômeno. Eu estava na Vila Belmiro nesse dia, visitante sofre muito na Vila Belmiro. Todo visitante no cantinho, a gente não viu nem o primeiro nem o segundo gol, Chicão de falta, você não vê, porque a polícia faz um isolamento, e aí você consegue ver até a linha da área, você não consegue ver o gol, você ouve meio que o silêncio ali, né? E aí a gente não viu o primeiro, eu não vi o primeiro gol e não viu o segundo gol. Chicão de falta. Isso. E a matada, eu acho que é uma estourada do Boquita. Sei lá quem é, mas... E aí a bola vem, ele mata de um jeito. Todo mundo fala do gol no Fábio Costa, que é um golaço. Mas vale ver o segundo gol, o primeiro gol do Ronaldo, a matada, o jeito que a bola desce e o jeito que ele ajeita pra finalizar, é um negócio espetacular. É Ronaldo Nazário sendo Ronaldo Nazário. Pra mim é a maior camisa nova que existiu.
Pra mim, o Romário, Pô, o Romário é 11. Polêmica, camisa hein? 9, pra mim, o maior de todos é o Ronaldo Fenômeno. Até porque o cara que sofreu o que ele sofreu. Polêmica, de novo, hein? o final de 2002, cara, é um filme da Disney com um roteiro venezuelano e agora sendo preconceituoso. Eu falando bem do Bad Bunny aqui, eu sendo preconceituoso. Com o meu roteiro. Produção venezuelana. Corta, exatamente. Não, pode botar. Você cancelado aqui. Já vai ser falei bem cancelado. demais do Bad Bunny. É Mauro Gambetti, Mauro, exato. politicamente incorreto. Total, mas é o Mauro seguinte, xingando todo mundo aqui. É um filme que eu não veria em 2002, porque assim, não é possível que o Fenômeno faça o que fez, os 8 gols, tudo que ele fez na Copa. Foi impressionante. Gênio. É um gênio. Tal, o Ronaldo faz o que fez. Tal. E agora, já nem lembro mais o que eu ia falar, por que eu puxei o Ronaldo, mas é o maior camisa 9. Eu lembrei. E até hoje, um beijo pro Ivan Moré também, estava lá no programa dele aqui, que está começando, Qual é Moré? Seguinte, que ele lembrou que pro Ivan Moré, o Neymar é maior que todos eles, discordo bastante, mas tudo bem. Eu acho que o Neymar genial, tá ok. Só que aliás, eu tenho uma... Eu te cortando aqui, não, desculpa. Eu tenho uma com o Rui Branquinho, beijo pro Rui. Grande Rui. Eu tenho uma discussão com o Rui Branquinho, a gente já fez uma discussão qual seria a posição do Neymar num top... ele ia falar que o Rogério Ceni tá acima do pra ele o Rogério Pelé. Ceni... Não, o Rogério, ele não coloca Pelé, não, mas ele põe provavelmente como o segundo maior jogador da história. O Pelé é o Rogério Ceni da isso, porque o Rui é um apaixonado como eu por Pelé. Gênio. Mas a gente fez uma discussão, ele e o Homero Oliveto. A gente tem um grupo ali, Homero... E a gente tá num top 30 do Neymar. O Neymar está próximo do top 30 dos maiores jogadores da história. A última discussão foi Careca ou Neymar? Neymar, mas o Careca é um gênio, cara. Eu sou alucinado pelo Careca. O grupo votou no Careca. Então, cara, os 3 votaram no Careca. Um beijo, Rui Branquinho. Beijo, gênio também. A Placar vai sair em breve uma edição especial sobre os 100 maiores, reeditando. Eu participei também, o PVC também, enfim, vários companheiros também. O meu top 10 eu vou deixar pra lá, mas a gente vai fazer também. Aqui, aliás, outras seleções também no nosso canal. Não tá no meu, o Neymar não tá no meu top 10, não. Mas assim, o Ronaldo, claro que tá. Aí vamos falar sobre o Ronaldo jogou mais que o Neymar, muito mais que o Neymar. Mais, assim, mas o Zico jogou mais que o Neymar. Cara, e vamos falar sobre isso também, eu acho que sim, mas dá pra discutir. Agora eu lembro direitinho, eu tava começando em 2006, quando o Neymar passou quase um mês na casa do Robinho, que tinha acabado de chegar do Real Madrid para o Santos, e ele quase ficou. Aí o seu Zito, num papel de empada lá na casa do seu Neymar, fez o primeiro contato de 1 milhão com o Marcelo Teixeira e tal, e o Neymar acabou não saindo. Aí, em cima desse AUE, eu perguntei para o Wagner Ribeiro, empresário do Neymar, falei, a gente tinha poucas imagens, o Neymar já sabia, o AUE e tal. Eu falei, ei, ô Wagner, eu sei que você é bastante suspeito como empresário do Neymar para falar... como é que é esse Neymar? Ele falou, começou assim, falou, você vai falar que eu tô exagerando. Eu falei, tá, imagina, mas já falei que você vai exagerar. Pode exagerar aí, Wagner Ribeiro. Ele falou, olha, ele dribla como o Ronaldo Gaúcho e faz gol como o Ronaldo Fenômeno. Uau. Eu falei, uau, que exagero. Mas, cara, se você fizer... Não, o que ele fez ali no... Ele dribla como o Ronaldo Gaúcho e faz gol como o Ronaldo. Ele vai ser o maior artilheiro em números absolutos da seleção, que tem Pelé, que tem Romário, que tem Ronaldo, que tem Careca, que tem Zico. Não vamos discutir, a gente não tá discutindo aqui a qualidade do Neymar. Um gênio. Não existe essa discussão. Gigante Neymar. A discussão é sobre olhar para o futebol nos últimos 50, 60, nos últimos 100 anos do futebol e tentar fazer as ponderações. Assim, a CBF, que são sempre a Federação Brasileira. Exato, vão ser sempre. E por isso que a gente está aqui, por isso que a gente adora esse esporte tão apaixonante que é o futebol. Tem uma discussão aí de Neymar estar entre os 10, talvez está entre os 20 maiores jogadores brasileiros. Mas para muito e para essa geração nova, o Neymar está acima do bem e do mal. Mas pô, tem uma discussão ali, a gente precisa entender. E leva porrada até por questão política, com a sua gigantesca bobagem. Zico porque não ganhou Copa, sim, o Cruyff ganhou Copa, Di Stefano ganhou Copa, Puskas ganhou Copa. Então dá para discutir muita coisa. Careca, lamentavelmente, Sócrates, a gente teve uma discussão, Falcão. A gente teve uma discussão, eu fui voto perdido Sócrates, mas teve uma discussão sobre Falcão. Falcão ou Neymar? Quem jogou mais bola? Falcão, eu sou alucinado pelo pois Falcão. Essa discussão é uma das discussões que a gente vem tendo. E jogadores de posições completamente diferentes, épocas distintas, times, jeitões e tal. Mas assim, o Neymar eu insisto sempre. E falando de novo, hoje é a terceira vez só em gravação eu vou falar isso, mas tem que reiterar. Eu perguntei, no ar e fora do ar, para Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O maior ataque da história do futebol brasileiro, talvez mundial. Claro, não era só ataque. Jogava-se no 4-2-4, era Zito, Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Perguntei para esses 5, no ar e fora do ar. E perguntei para outros 5, entre eles o próprio Pelé de novo, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Neymar jogaria com vocês os 10, ou no caso os 9, né? Porque o Pelé está nas duas listas, falaram que sim. E o Dorval ainda levantava a mão, maravilhoso e saudoso Dorval, jogaria no meu lugar. O Tostão já meio que já falou algumas coisas assim parecidas, falou até do Ronaldo e do Romário, esse gênio que é o Tostão também, dentro e fora de campo, Tostão. Gênio. Mas assim,
Então você tem que ouvir. Ainda mais aquela coisa. Não tem o guitarrista dos guitarristas, não tem o pizzaiolo dos pizzaiolos, tem o jogador do jogador. E o Reinaldo do Galo é um que todo mundo fala, o Djalminha é outro que todo jogador que é boleiro fala. Então assim, você tem que ouvir. Se os caras, Doval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino falam que o Neymar poderia jogar entre eles, ou jogaria entre eles, ou no caso do Doval, jogaria no meu lugar e até aberto para a direita, eu acho que a gente não precisa discutir muito mais coisa. O cara não vira artilheiro da seleção brasileira se ele... Da seleção brasileira. Cara, e de novo, o que eu falo sempre também, se pegar dos anos 30, para não fazer ir tão longe, vai, de Domingos e Leônidas, um gênio da zaga, um gênio do ataque, né? De lá para cá, por exemplo, de novo, só para pegar no penta, para não ir tão longe, mas já são uns 24 anos. Romário, Amoroso, Alex, Djalminha, Sony Anderson, Elber, o Emerson Puma que se lesionou. Cara, não foram campeões do mundo. Sim. Então, assim, e podiam ter estado, claro, no penta com o Filipão. O Neymar, desde que ele chega tardiamente à seleção, porque ela pretende jogar a Copa de 2010 ou tá no grupo junto com o Ganso, em 2010, para mim, o maior erro do Dunga, mas enfim. Sim. O Neymar jogou praticamente sozinho, cara. Assim, do nível dele, teve Oscar, ok? Teve Felipe Coutinho, ok? Zaga, monstro, Thiago Silva, monstruoso, Casemiro, muito bom, os goleiros bem e tal. Sim. Mas quem do nível de um Bebeto e Romário, não de um Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e fenômeno mais um Kaká começando, cara, ou mesmo voltando Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Sim. Porra, aquele time de 2006, né? O time de 2006, aquele time de 2006 é um negócio absurdo, é monstruoso. Se não fosse Vegas ali, aliás, Plihal tá em Vegas agora, grande Plihal, beijo pro Plihal também. Fazendo a matéria 20 anos depois. Imagino que deve estar fazendo alguma história aí 20 anos depois da festa de Vegas. Exatamente. Estaria hoje aqui, vai estar em breve também. Quem esteve lá, esteve na Copa 2010, não vou dar spoiler, lamentavelmente não pôde vir aqui na gravação com Mauro Betti e PVC, e você pode se perguntar, cadê o PVC? Cadê o PVC, Masmanian? Chinelinho? Mas o chinelinho PVC nunca é chinelinho. Jamais. PVC nunca é chinelinho. Motivos para não estar aqui. Em breve estará com a gente também. Pedir um último assunto para você. Vamos lá, Masmanian. Para o Cássio falar um pouco sobre as outras entregas, assim como ele fez com Isso. Que legal. A gente trazer esse tópico. Pô, que legal, obrigado. Boa lembrança. A gente tem, acho que tem dois projetinhos aí do Alambrado que a gente tem muito orgulho e muito carinho. O primeiro foi o processo de colocar um agasalho no Hamilton, o agasalho da Copa. O agasalho Lewis de 94 com o Lewis Hamilton. Conta essa história que é muito boa. A ideia pro Hamilton era muito parecida com essa ideia do Bad Bunny, de um Sir vestindo o rei, né? De ao celebrar um pouco pela Sir Lewis Hamilton. Sim, a rainha foi lá e colocou... Exatamente, ungiu o rapazinho. E a gente faz esse processo com o time de conteúdo dele, também com os estilistas, num processo super bacana. E a gente também faz celebrando o Pelé, e a gente tem esse fascínio absurdo pelo Pelé. Quando completou 1 ano da morte do Pelé, no 29 de dezembro, a gente fez uma projeção no Cristo Redentor. Foi muito bacana. O Cristo Redentor vestiu uma camisa com a assinatura do Pelé, uma camisa amarela da seleção. Então, um abraço para todo o time lá, pro Padre Jorge, para todo mundo que ajudou nesse processo. Foi muito legal. Acho que essas são duas das entregas que a gente gosta de contar e tem muito. Tem imagem também, a gente vai estar mostrando aqui. Do Lewis Hamilton, ele estava vestido do quê mesmo, que agora eu não lembro. O agasalho de 94 da comissão técnica. Que é muito legal. O agasalho da comissão técnica, exatamente. Aquele agasalho lindo, super estiloso. Coisa, né, geométrica, né? Ele dá uma ressignificada. O Hamilton nasceu em 94, né? Então tinha uma relação ali com ele. Verdade, tinha isso também. A Umbro é uma marca inglesa, então tem algumas conexões, por mais que ele seja um cara hoje patrocinado, acho que pela Puma e tudo mais, mas ele na época ele usa Umbro e foi muito legal. Ele celebra ali, ele traz um pouco dessa conexão, cara, e dessa brasilidade. Foi muito legal com o Hamilton, foi muito legal. Vestir Padre Omar do Santuário do Cristo Redentor e mostrar para o Rio de Janeiro inteiro que Pelé precisa ser celebrado todos os dias. Pelé precisa ser celebrado todos os dias. Na cidade do 1000º gol, né, no 19 de novembro, ele faz o Maracanã. Todo respeito ao Bahia e ao Roberto Rebouças, que evitou então o 1000º gol, salvando em cima das grandes histórias do futebol. Que é sensacional, e toda uma imprensa acompanhando e tal, para virar o gol do 1000º no Maracanã contra o Argentino Andrada. Você contra o Argentino Andrada. Você
esteve com essa camisa, você viu, parte da nossa coleção. A gente tem a camisa que tá atrás, escrito número 1000, uma camisa que o Chico, que trabalhou anos no Vasco, presenteou o Pelé. O Chico é quem desce abraçado, pode mostrar as manias essa foto, que é uma foto linda. Cara. Ele desce no Maracanã abraçado com o Pelé e essa camisa tá no ombro do Pelé. É maravilhosa, é uma história super bacana. E aí camisa... o Vasco fez, o Santos não fez, cara. O Vasco fez homenagem pro Pelé, o Santos não fez, cara. Mas o Vasco copia do Bahia. Essa história copiada. O Bahia tinha feito uma camisa escrito 1000 atrás. Então a festa tava pronta, né? A festa tava preparada pro gol 1000 do Pelé. Pra tomar um gol do Pelé, cara. Pra tomar um gol do Pelé. Né? E o zagueiro ser absolutamente vaiado por ter salvado o Roberto Rebouças por ter conseguido dar um carrinho e ter salvado aquela bola ali. Porque todo mundo queria ver esse milésimo gol do Pelé. Outro gênio que tive a honra de trabalhar e a amizade de Armando Nogueira pra falar, não, porque o próprio Pelé falava, e o Pelé fala que morreu de medo de não fazer o gol de pênalti. Ficou nervoso, né? Pelos poucos vezes que aí o pessoal falava, pô, um gol de pênalti e tal. O próprio Pelé tem a frase que ele se sente num pelotão de fuzilamento quando ele bate um pênalti em relação ao goleiro e tal. Mas o próprio, a genialidade do Armando Nogueira, de Chapuri do Acre para o planeta, ele falou, não, o gol tinha que ser de pênalti, porque daí o mundo inteiro estaria parado para ver o Pelé fazer o gol. O próprio Andrade esmurra o gramado e tal, depois ele entende o tamanho daquilo, né? E até falando de coisas que a gente já falou também, né? Pouco antes da cobrança, o Fidelis, lateral, o touro sentado, que estava usando esse agasalho, porque o Fidelis fez parte do Brasil na Copa da Guerra de 66, o Fidelis dá uma esburacada no pênalti. Antes de ser batido o pênalti, imagem também trazida pelo queridíssimo Fernando Galopo, também recuperou essas imagens e relembrou essa coisa. O Fidelis dá uma cavada ali de um pênalti que, aliás, Sebastião Rufino, se não me engano, o árbitro, baiano também. Eu não teria marcado. Para mim não foi pênalti. Mas aí uma outra discussão também. Boa discussão. Não teria marcado. Mas você está trazendo isso por alguma coisa que aconteceu no derby alguns dias atrás? Então, é por isso que você está trazendo? O pessoal que não gosta de gramado de plástico, se o gramado for de plástico, não teria acontecido nada, a não ser com a brincadeira, o André Pereira. Eu acho que você foi tanto quanto clubista para fazer essa conexão entre o André Pereira e o Fidelis. Acontece, né? E o Memphis escorregando, né? Mas enfim. Cassião, você viu que a gente era para falar só um pouquinho de programa inteiro. Hashtag chupa, PVC não pôde vir aqui também. Nosso outro convidado também não pôde. Qual seria a polêmica que PVC traria para essa mesa hoje? A gente não pode escolher a camisa preta aqui. Qual seria a de PVC hoje? Não sei. Eu acho que ainda gostaria de ver um goleiro do Palmeiras com a camisa preta, porque eu acho linda a camisa preta. Nossa, mas evidentemente aí você... Mas hoje você tá pedindo o Mauro Gambetta. Mauro Gambetta hoje está pedindo e nada a ver com o Caminho de Janeiro. Cortes prontos aqui. Esse isqueirinho do Masmania também, o Gabriel também. Vai fazer e aí vai chamar pra collab, @camisa12, @gaviões da Fiel. Hoje, Mauro Gambetta será execrado nas redes nas próximas semanas. Onde já se viu o goleiro de camisa preta no Palmeiras. Teve um dia que eu tava gravando pelo Esporte Interativo lá, o Zé Roberto veio me dar uma dura, grande Zé Roberto, falou, pô, você tá de camisa preta, pô, você é um uniforme de Esporte Interativo. Aí o presidente, com quem eu jogava bola há 40 anos, o Maurício Gagliotti, também falou, pô, você pode estar de preto. Velho, tô aqui. Mas já fui uma vez cobrado que eu tava no antigo Palestra Itália de calça preta pra comentar um jogo pela Rádio Bandeirantes, então no Palestra Itália de camisa... Gente, mas ok, faz. Um corintiano que não entende nada de história teve a pachorra de falar para Rivelino que estava com uma camisa verde musgo em homenagem ao Exército Brasileiro. Ele estava usando uma camisa de um grupo ali e tudo mais na arena. Falou, mas Riva, você está usando verde. Como se você pudesse falar algo para Rivelino. Que é tecnicamente o maior jogador da história do Corinthians. O Riva olhou, umas 3 pessoas se olharam e falaram, cara, você jura mesmo que você está falando alguma coisa para Roberto? Não se briga com o Roberto Rivelino nunca. Não se critica o Roberto Rivelino. Eu só critico ele porque era para ele ter continuado o palmeirense. Porque o Palmeiras, Dom Mário, Travalini, por que você não... Porque era para ter sido Dudu, Ademir da Guia e Rivelino. Não, isso não poderia ter acontecido. Mas até porque aconteceria, porque antes a gente já contou e vai contar, porque já estará em breve com a gente também Ademir da Guia aqui no programa, contando sempre a história dele, que ele treinou uns dias no Santos e a época ele só não ficou no Santos porque o Santos estava excursionando para variar e o Santos ia pagar 9 mil cruzeiros para ele por mês. O Domingos da Guia, pai dele, pediu, o Divino Mestre pediu 13 mil. Não, 13 tá fora da nossa alçada, deixa o Lula voltar. Antes do Lula voltar, foi derrubado o treinador do Juvenil, que era o Sub-20, época que se chamava Juvenil. Domingos da Guia assumiu e falou, não, meu filho, você vai continuar porque eu sou treinador, você vai ser meu jogador, você é bom de bola. Então, em vez de ser, com todo respeito ao grande, querido Menga, o Mengalvio, em vez de ser Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, Pepe, teria sido Dorval, Ademir da Guia,
Coutinho, peraí. Minha Nossa Senhora. Tem uma história boa de jogador que não assinou também, que é o Dr. Sócrates com a Ponte Preta. Que é maravilhosa a história. Eles não chegaram nas tratativas sobre as passagens porque os filhos do Sócrates estavam ainda em Firenze. E aí o Sócrates meio que a negociação, 85. Se eu não me engano, coordenada por Luciano do Vale. A Luke Promoções trouxe ele depois de um ano da Fiorentina. Lembrando que o Sócrates pegou o primeiro salário e deixou o resto lá. Teve que pegar de novo. Tava o queridíssimo José Trajano morando um tempo com ele lá. Sim. Ele viveu um ano em Firenze, com o salário do primeiro mês. Aquela coisa do Sócrates. Mas enfim, deixou lá e tal. Mas ele voltou, mas foi ainda pior, porque ele volta anunciado pela Ponte Preta, a parceira com a Luke. Tem uma capa da Placar. Tem capa da Placar. Ele vestindo a camisa da Macaca. Tem uma festa segunda-feira à noite no Gallery, de apresentação. Ele tem a festa, o Sócrates ia perder a festa no Gallery, que era a grande casa noturna da cidade de São Paulo. Ele é apresentado, mas na volta eles não acertam, entre outras coisas, porque tem essa questão das passagens, a questão da grana, enfim, e ele acaba não acertando e logo depois ele vai pro Flamengo, o Sócrates. Mas ele aparece com a camisa, ele chega no aeroporto, o recém-inaugurado aeroporto hoje, Franco Montoro, aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, chega com a camisa da Ponte Preta, faz capa da Placar, tudo certinho, aí no final a coisa não rola, não acerta, e depois ele vai pro Flamengo. Mas tem toda essa confusão mesmo do grande, saudoso e maravilhoso Dr. Sócrates. Pouquíssimo com o Zico, né? Quase não joga. Ele fratura... Os dois estão sempre machucados. O Zico tem aquela entrada absurda do Márcio em agosto de 85 no Bangu e Flamengo, e o Sócrates, antes de estrear no Flamengo, eu acho que foi... Não sei se Fatíbio, o Peroni, ele quebra a perna, depois ele joga um 4x1 que completou agora 40 anos, um Fla-Flu 4x1, o Zico faz 3 gols. Parece que jogaram 1 ou 2 jogos só. Uma pena. Imagina Sócrates e Zico em 86. Jogaria a Copa do México, né? Já não tão bem. Mas enfim, 2 gênios absolutos, Zico e Sócrates. Éramos felizes e sabíamos. E toda vez que eu tô com você, Cássio, mais feliz ainda, cara. Eu obrigado. Que te agradeço. Obrigado. Show. Viva o Benito. Viva o Pelé. Viva Benito. Edson Arantes Nascimento. E de Pelé a Messi ou de Maradona a Messi, o que importa é contar a história. E história com H não e história com ES, né? Como tem muita coisa aqui, ó. Essa é a história viva, essa camisa viva maravilhosa do Brasil de 66, que Benito, ou Bad Bunny, e o pessoal que reclama, pô, ele só canta espanhol, mas ele chama Bad Bunny, tá? Então ele tem o Benito é Bad Bunny, dá pra entender o coelhinho mal. E aqui o canarinho maravilhoso com o coelhinho mal nesse mundo animal. Cássio, obrigado, velho. Obrigado, até a próxima. Sempre você. Valeu. Hashtag chupa BBC, vê se melhora. Estaremos aqui, mas Mania, Gabriel e todo o timaço do Away Content. Até o próximo. Barro,